Oi meninas, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Jadiane Santos, sou responsável por esse canal onde eu posto vlogs e ultimamente também tenho dado a minha cara, né? E venho conversar com vocês também sobre alguns assuntos, experiências minhas, né? E hoje não é diferente. Hoje eu não vim com vlog, apesar de que eu estou sim trabalhando, que vai ter vlog para vocês aqui dessas peças que eu estou fazendo, tá? Mas hoje eu vim conversar com vocês uma outra coisa. Nada a ver com isso aqui, com esse tapete. Aliás, tem também, né? Tem também, mas vocês vão entender. Se você não é inscrita, te convido a se inscrever aí embaixo. Tem o nomezinho vermelho inscrever-se. Também tem a mãozinha, você aperta, tá? E você deixa a minha curtida para me ajudar nesse vídeo. E aí você se inscrevendo, curtindo, você tem a opção de ripar vídeos gratuitamente 3 vezes por semana, tá? Que vai também ajudar o canal a crescer, tá bom? Então vamos conversar sobre um assunto que pode ser polêmico, né? Sobre o tal do olho gordo. E aí, qual é a sua opinião? Teve uma época na minha vida que eu acreditava muito nesse negócio de olho gordo. Então, às vezes era assim, eu tava bem, de repente eu ia para um lugar e perto de uma pessoa não conseguia produzir. Quando eu voltava para minha casa, parece que eu estava morta, meu corpo só pedia para deitar, não conseguia fazer crochê, parava. Era terrível. Não conseguia produzir nada de jeito nenhum. Aí, eu sempre atribuía, né, àquela pessoa, eu tô assim, é por causa de fulano que tem o olho gordo, é por causa de fulano com a inveja, porque assim, realmente, inveja é uma coisa que existe sim, só que a inveja não é você, como dizem por aí, não é você querer o que é dos outros. Inveja é você ter raiva de alguma coisa que o outro conquistou. Então significa que você ter raiva da felicidade, da alegria, das conquistas de alguém, isso é inveja. Quando você quer fazer as mesmas coisas, por exemplo, se eu estiver fazendo essa passadeira, você vê, tá perto de mim, você querer fazer igual, isso é inveja? Não, isso para mim não é inveja. Pode até ser usura, a vontade de fazer só porque o outro fez que tá bonito. Mas pode também ser, gente, uma inspiração, um exemplo. Eu vejo muito vídeo no YouTube. E daí, e daí eu me inspiro para produzir os meus. E muitas vezes algumas peças minhas ficam muito parecidas com as inspirações que eu pego. Eu não identifico isso como inveja, sinceramente. Não é porque, não, eu tô falando no meu caso, não. Sinceramente, eu não acredito que isso seja inveja. Eu ver um tapete, por exemplo, que a Lauren tá fazendo, eu pegar e fazer o máximo parecido possível, ou pegar ali aquela inspiração e fazer um outro modelo, ou pegar aquele modelo e colocar uma outra cor. Isso não é inveja, gente. Isso não é inveja, isso é um bom exemplo, isso é uma inspiração, ok? Diferenciamos inveja de usura. Ok, então vamos seguir, né? E eu sou uma pessoa que eu procuro muito autoconhecimento e gosto muito de conteúdo que fala sobre espiritualidade, crescimento, inteligência emocional, essas coisas. E aí, de tanto ouvir, estudando, né, pelo YouTube, eu entendi que esse é o meu funcionamento. Às vezes eu tô lá em cima, tô produzindo horror. Às vezes eu tô lá embaixo que eu não consigo produzir nada. Só que isso é uma coisa que eu entendi que é da minha natureza. Eu aprendi que isso é do meu temperamento, tá? Então eu não posso simplesmente atribuir ao outro quando eu estiver lá embaixo. Eu não tô lá embaixo porque o outro tá com o olho gordo em mim. Eu tô lá embaixo porque isso é da minha natureza. Eu vivo assim, olha, gente, de ciclo, de onda. Isso é uma coisa natural mesmo. Sempre fui assim. Às vezes eu tô naquele pico de super organização. Demais, que nada pode ficar fora do lugar. Às vezes eu bagunço tudo. Às vezes eu tô super empolgada para fazer crochê, às vezes eu não consigo produzir nada. Às vezes eu fico com toque porque eu vejo o meu baú todo revirado, que quando eu vou procurar uma coisa que eu tô naqueles dias mais desorganizada, eu reviro tudo. Aí quando eu abro, eu tô com mil e uma coisas para fazer em casa, eu tenho casa para limpar, tem prato para lavar, tem meio monte de coisa para fazer, mas eu não consigo.
Aquele baú me chamou a atenção. Eu paro no baú, deixo tudo sem fazer e vou arrumar o baú para ficar tudo cor com cor, tudo bonitinho. Então eu já entendi que eu sou desse jeito. Às vezes eu tô no hiperfoco, às vezes eu tô lá embaixo, tá? Então quando eu aprendi que isso era uma coisa minha, que isso não era por causa do olho gordo de fulano, por causa do olho gordo de ciclano, isso mudou a minha cabeça. Então hoje eu entendo, quando eu tô muito lá embaixo, quando eu fico muitos dias assim, muito zen, muito não consigo me concentrar, não consigo fazer nada, aí logo eu daquela frase bíblica, né? Quem está de pé, cuidado para não cair. E quem está caído, cuide-se de se levantar. Então eu vivo muito essa palavra na minha vida porque eu sei que às vezes eu tô lá embaixo, mas depois eu vou subir. E quando eu estiver lá em cima, eu tenho que ter muito cuidado para não ficar afoita demais, porque senão a queda é muito rápida, tá? Então, gente, quando eu entendi isso, minha cabeça mudou demais. Hoje em dia, quando eu percebo que eu não estou conseguindo render no crochê, eu não atribuo mais aos outros. Porque é muito fácil, né? É muito fácil eu não conseguir fazer uma coisa e colocar a culpa no outro. É muito fácil um tapete dar errado, um ponto dar errado, e eu dizer, ah, foi porque fulano botou olho gordo em mim. E às vezes não é, às vezes é uma coisa sua mesmo. E assim, isso é o meu aprendizado, foi o que eu aprendi pesquisando, me observando. Mas eu não vou dizer para vocês que às vezes acontece sim de rolar alguém que olha para você ali, parece que rouba sua energia. Acontece, só que eu não fico mais parada nisso. Ah, não, foi por causa de fulano, isso, aquilo. Porque assim, se eu estiver bem, se eu estiver bem, se eu estiver equilibrada, eu vou produzir. E vocês comecem a observar isso em vocês também, sabe? Daí a gente começa a pensar. Eu não sou melhor do que os outros, porque o que esse pensamento de é fulano que tem inveja, é fulano que tá botando olho gordo nas minhas coisas, nos meus produtos, na minha confecção de peças. O que esse pensamento diz sobre nós? Isso diz o seguinte: eu me acho tão superior, mas tão superior aos outros, que eu acho que os outros são muito ruins e muito invejosos, estão muito abaixo de mim. Eu entendi isso. E eu não digo isso só para o crochê, eu digo isso para tudo na vida. Quando eu fico achando demais que todo mundo tem inveja de mim, quando eu fico achando demais que todo mundo me quer mal, que todo mundo tem olho gordo, automaticamente eu estou dizendo, eu sou superior aos outros. E todos os outros que estão abaixo de mim estão com inveja de mim. Então esse pensamento não é saudável porque ele divide. E o pensamento que divide, ele não é de Deus. Deus não divide, Deus une. Deus te dá paz, Deus te dá tranquilidade. O diabo, sim, o nome diabo significa divisor, vem da palavra dividir. Então, quando você começa a achar, fulano tem, aponta o dedo para um, fulano tem inveja, fulano tem isso, fulano tá todo mundo abaixo de você, automaticamente vocês não estão em equilíbrio. Você está acima, fulano está abaixo. Então, assim, esse é o pensamento que eu tenho. Eu volto a dizer, eu pensava assim. Eu parava de produzir, não, porque fulano teve inveja, fulano teve olho gordo, que fulano botou olho ruim. E às vezes nem é isso, tá bom? Às vezes é só o seu ritmo, o seu jeito de ser, a sua personalidade, o seu temperamento, tá? O seu jeito de viver a sua vida. Por que que eu vim trazer logo esse vídeo hoje? Porque hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga lá no Instagram, depois que eu fiz uma story. Essa amiga ela me mandou um áudio que me deixou muito feliz. Que foi no início dessa semana eu tinha feito algumas coisas e ela falou para mim que ela não estava conseguindo vender nada. E eu disse para ela, olha, vou te contar uma experiência minha. Quando eu paro de fazer as coisas, não entra pagamento que eu deveria receber, não entra encomenda nova, não entra ideias boas na minha cabeça. Pronto, não entra nada quando eu não faço crochê.
às vezes só de pegar numa agulha, começar a fazer uma florzinha, nem eu não tô falando nem de postar, gente. Às vezes só de começar a fazer alguma coisa, um tapete, ou anotar uma inspiração e trabalhar no crochê, começa. Chega o dinheiro que estava atrasado. Chega a encomenda que estava parada. Aí vem inspiração de mexer no Instagram, aí vem inspiração de fazer vídeo. Então, assim, eu dei esse conselho para ela. Falei, ó, se você não tá vendendo nada, não pare de fazer. Faça. Porque quando Deus vê que você está colocando o pé, ele vai lá e coloca o chão. Não é assim que as pessoas falam? Quando Deus vê que você está se esforçando no seu trabalho, ele mesmo vai trazer as clientes. E eu tava bem nisso. Teve uns dias que eu tava fazendo, quando eu tava no meu pico lá em cima, eu tava fazendo, eu fiz no mês uns 4 ou 5 jogos de banheiro. Isso pra mim, gente, é um absurdo. É muita coisa. Porque eu não sou de produzir tantas peças assim. Eu sou de começar várias, porque eu sou muito agitada. Não sei se vocês estão percebendo. Eu sou muito agitada assim, ó, muito acelerada. Então eu não começo um jogo de banheiro e termino. Eu começo 3, 4, 5 jogos de banheiro e cada dia eu pego uma coisinha ali e demoro de sair. Mas teve uma época aí que eu peguei alguns pedidos no mesmo mês, mas eu não tinha data para entregar. Só que eu fiquei tão empolgada, tão empolgada, tão empolgada para fazer aquela encomenda, aquelas encomendas, que eu fiz assim, acho que uns 4 ou 5 jogos de banheiro. Por semana eu tava indo trabalhar 2 vezes por semana e eu tiro foto lá na casa da minha patroa, né? Porque o banheiro dela é mais arrumadinho do que o meu. Então eu tava indo na quarta-feira, levava um jogo de banheiro. Tava indo na sexta-feira, eu levava outro jogo de banheiro. Durante o final de semana eu já confeccionava outro. Então, assim, tava muito acelerado. E aí, depois que eu saí desse pico, que eu fiz várias coisas, eu percebi que eu comecei a pensar assim, nossa, agora é hora de dar uma descansada, porque eu exagerei demais. Só que esse pensamento de dar uma descansada, eu fiquei o quê? Umas 2 semanas sem nem pegar no crochê. Não conseguia por causa da casa, não conseguia por causa dos horários, não conseguia por causa do trabalho, não conseguia por mil e uma obrigações. Eu não conseguia mais pegar no crochê. Aí pronto, eu falei, fui lá e parei. Parei, pronto. Quando foi para me voltar, aí assim, quando eu parei, não apareceu encomenda, não apareceu pagamento, não apareceu ideia, não apareceu tapete novo para fazer, cheio de barbante lá no baú, e eu não sabia o que fazer, não conseguia trabalhar. Aí quando eu voltei a fazer, começou pagamento que caía na conta, encomenda que entrava, cliente chamando para conversar, pagamento que eu nem estava esperando naquela data que chegou. E aí eu peguei e conversei com essa amiga minha, essa colega minha que me chamou lá no Instagram e falei com ela, olha, às vezes você só precisa colocar o pé para Deus colocar o chão. Você começa a trabalhar, Deus vê que você está trabalhando e conforme o teu esforço ele vai te trazendo clientes. E aí hoje de manhã ela mandou uma mensagem para mim que ela estava feliz porque ela já tinha conseguido, ela não estava fazendo crochê porque as peças dela estavam paradas e agora ela já conseguiu fazer uma venda e estava com o barbante em casa, já começou a fazer um trilho de mesa amarelo e que uma cliente falou que depois ia querer um trilho de mesa amarelo, então ela já começou a fazer. Então ela falou assim para mim que realmente deu resultado o que eu falei para ela. Se ela começar a trabalhar, começa a chegar trabalho para ela, né? Engraçado, começou a trabalhar, começou a chegar trabalho. Mas é isso mesmo, assim, na prática. E aí eu falei com ela e hoje ela veio me dar esse feedback lá no meu Instagram, me dizendo isso, né? Que realmente ela começou a fazer e aí já começou a chegar a encomenda que estava parada, né? Estava em baixa a procura pelos trabalhos dela. E aí eu falei com ela, Deus abençoe suas vendas, né? E aí ela já tem uma ideia ali de fazer um tapetinho de um que eu postei no story também. E eu acredito muito que Deus vai ajudar, que ela vai crescer, que ela vai conseguir fazer mais vendas, né? Conforme ela for trabalhando, conforme ela for se esforçando. Porque é assim que acontece comigo. Então, o vídeo de hoje, gente, foi isso. Eu não quero me demorar muito no vídeo, porque não sei se vocês vão gostar, né, dessa prosa, desse jeito acelerado meu, para não ficar muito cansativo para vocês, tá? Se você concorda comigo,
Aliás, ou se concorda ou se não concorda, coloca aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Você crê nesse negócio de olho gordo ou você acredita diferente? Porque eu cria muito nisso. Tudo meu é, não estou conseguindo produzir porque foi fulano que botou olho gordo. Hoje em dia o meu pensamento é outro. Hoje em dia eu falo, não, isso aqui é por causa do meu funcionamento, mas através do estudo, do autoconhecimento que eu fui desenvolvendo esse jeito de pensar, tá bom? Então coloca a sua opinião aí, me conta aí suas experiências, tá bom? E eu te espero lá no próximo vídeo. Tchau!